Olá pessoal, boa noite a todos. Né? Vamos falar, como o Ed falou, né, no começo, esse mês a gente vai fazer uma série de apresentações com base nesse penúltimo lançamento, né, da ABC2 em parceria com a Thomas Nelson Brasil, esse livro do Alistair McGrath, que ele tem o título Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, e ele está inserido em uma série, né, que a ABC2 junto com a Thomas Nelson está lançando, que é a coleção Fé, Ciência e Cultura, né? E esse é um dos livros dessa série. Esse mês a gente vai estar trabalhando sobre alguns temas dentro que são trabalhados nesse livro, né? E eu gostaria de trazer inicialmente, para a gente refletir um pouco, antes da gente entrar propriamente no assunto, né? Para a gente falar, ou explicar, ou trazer alguns esclarecimentos acerca dos próprios títulos, né? Que no caso a gente está falando de fundamentos e diálogo, e dessa instituição, a qual nós aqui em Maceió, né? Eu sou membro da Associação Brasileira de Cristão na Ciência, e faço parte aqui do grupo local que fica em Maceió, e eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos, né? Acerca propriamente dos termos, né? E essa concepção, né? Essa ideia que eu vou apresentar inicialmente, ela vai transcorrer ao longo da minha apresentação, e acredito, né, que no conjunto, na ideia desse espírito, né, ou dessa concepção, é que também as próximas apresentações elas serão conduzidas, né? Então, para que, à medida que as apresentações aconteçam, a gente tenha a percepção sobre esse plano de fundo, e como um todo, ele norteia a gente que faz parte aqui do grupo local da ABC2 em Maceió. O livro fala primeiro sobre fundamentos. Eu peguei um dicionário, né, um dicionário em português elementar, e o termo fundamento, ele é caracterizado como um conjunto de princípios básicos que regem a organização e o funcionamento de uma atividade, uma instituição, um ramo de conhecimento e etc. Então, quando a gente vai falar aqui, né, sobre os fundamentos de algo, né, a gente está falando sobre conjunto de princípios básicos, princípios esses que vão dar uma estrutura para que a gente construa algo, né? E esse livro, né, ele traz um conjunto de princípios básicos para estruturar algo. E aí, o que é esse algo que esse livro busca estruturar? É o diálogo. E o diálogo também eu trago uma definição a partir do próprio dicionário português, que entre as suas definições, uma delas é o que é o diálogo? É uma troca de ideias, opiniões, etc., que tem por finalidade a solução de problemas comuns, de realizar uma comunicação entre os diferentes, né? Então, o nosso objetivo aqui, né, trazendo esses fundamentos, ou seja, essa estrutura ou esses princípios básicos, para que elas sejam o alicerce desse diálogo. Que diálogo é esse? Dessa troca de ideias, dessas opiniões, né, para que juntos nós venhamos a construir. E então, quem é esse nós? No caso, que nós, como um grupo local da ABC2, quer dizer, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, eu trouxe um trecho que pode ser facilmente ser encontrado no próprio site da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, em que ele define a sua missão, né? Em que os seus proponentes definiram a sua missão. E a sua missão é operar como uma embaixada de sentido entre o universo da fé cristã e o universo da ciência. Nesta qualidade, ela promoverá o diálogo aberto, honesto e respeitoso entre os dois campos, né? Tendo sempre em conta a liberdade e a soberania das respectivas esferas sociais, as finalidades intrínsecas e próprias de cada esfera, mas buscando o avanço do conhecimento integral acerca do homem e sua relação com Deus e a natureza a partir de uma perspectiva cristã. Então, a gente aqui, a partir desse livro, né, busca trazer elementos ou princípios básicos para estruturar esse diálogo, ou seja, essa troca
de ideias, né? Promovendo assim esse diálogo aberto, honesto e respeitoso entre os dois campos. Quais são esses dois campos? A ciência e a religião, né? Então, eu gostaria de, inicialmente, trazer uma definição para esses temas, né? O que a gente vai tratar hoje sobre esse livro é o capítulo 2, em que ele denomina, o Alistair McGrath denominou o capítulo de Começando alguns marcos históricos. Inicialmente, antes que ele trate dos marcos históricos, ele faz uma, na verdade, mais que uma, né? O subtítulo é Por que estudar história? É o subtítulo que ele inicia esse capítulo. Então ele começa, né, esse capítulo 2 que se chama Começando, antes de ele entrar nos marcos históricos, ele faz essa reflexão. Né? A gente vai falar de marcos históricos, mas então qual é a necessidade de estudar história? Para que primeiro a gente compreenda a necessidade de estudar história, para que a gente fale sobre os marcos históricos. E ele faz duas perguntas dentro desse subtópico. A primeira é: qual o sentido de olhar para o passado quando pretendemos falar sobre temas relativos à ciência e à religião no século XXI? Por que estudar debates de séculos atrás quando há tanto que é intelectualmente importante e interessante no presente? Queria chamar a atenção para essas duas perguntas, né, que ele faz inicialmente, para essas duas questões ou indagações, que ela pode nos levar a uma concepção equivocada do que é história. Quando ele afirma que olhar para trás, isso pode nos trazer algum pressuposto, né, e quando, de certa forma, ele traz uma dicotomia entre o interesse no presente e o olhar para o passado, nos levar a uma concepção de que o olhar para o passado e o estudar o passado, eles estão desconectados dos interesses do presente. Né? E a primeira coisa que eu quero afirmar acerca dessa reflexão da gente estudar a história é que estudar a história está conectado com o presente. E para ser mais específico, estudar a história, as questões, as indagações que se interpolam para estudar a história, elas partem do presente, de um interesse presente. Quando a gente estuda história, a gente não olha para o passado para olhar para ele apenas como um passado, ou para a gente compreender apenas o passado pelo passado, né? Há uma questão, uma indagação, um elemento que está contido na dinâmica atual que nos faz ir até o passado, por meio de um processo regressivo, né? Então é o hoje, são as questões de hoje, da atualidade, do presente, que me levam a olhar para o passado, e desse passado eu volto para o presente, né? Então é regressivo e progressivo, né? A gente pode ilustrar isso quando a gente, por exemplo, vai estudar a Bíblia, né? Acredito que todos nós, né, pelo menos da minha parte, né, nos lançamos a olhar e analisar a Bíblia a partir de inquietações que nós tínhamos, né? Então, minha relação com Deus, como que minha relação com Deus é definida através da Bíblia? Então, é uma inquietação que eu tenho no presente, é um interesse presente, atual, né? Então, o primeiro ponto dessa resposta, né, é apontar que passado, estudar o passado, olhar para o passado, está intrinsecamente relacionado com questões e interesse do presente, tá? Então, não são coisas desconexas, mas estão conectadas, são elementos presentes que vão me mobilizar a ver esse passado. E por que a gente então vai estudar a ação da ciência e da religião no passado, né? Porque são inquietações dos dias atuais que nos mobilizam, nos movimentam, nos inquieta a olhar para a história
dessa relação do passado com o presente, né? Então, que inicialmente a gente compreenda, né, que o olhar para o passado, a gente não olha por olhar, apenas eu quero saber o que está lá sem ter relação com o presente. Não, eles estão estritamente relacionados. E dentro dessa importância e dessa relação de estudar a história ou de estudar o passado, e aqui eu quero fazer uma observação também, né, que se a gente for refletir acerca, né, da gente definir o que é passado. Porque qual é o limite temporal para a gente decidir o que é passado? Então, hoje é 3 de maio de 2021, 2 de maio de 2021. Não é passado para um estudo histórico? Né? Então, como se define o passado? Né? Então, há um problema ou uma questão, né, de reflexão acerca de definir o que é passado sobre esse distanciamento, né, temporal acerca das relações humanas, né, na história. Vamos dizer, é um passado distante, é um passado longo, é um passado... Né, mas aqui só para a gente também pensar nisso. Né? Então ele aponta alguns elementos que nos trazem a importância de estudar a história. E o primeiro que ele aponta é quando a gente vai observar, né, a relação entre ciência e religião acerca do modelo do conflito, a gente vai perceber que é uma guerra que foi inventada. Houve um momento na história da relação, né, desses dois aspectos da sociedade, da ciência e da religião, que criou-se um modelo que esses dois campos eles estão em conflito. Esse é o que ele chama de inventando a guerra. Essa guerra ela foi inventada em um determinado momento. Né? E esse modelo do conflito ele postula que ciência e religião sempre estiveram envolvidos em uma luta de morte. Né? Esse modelo ele foi construído em um determinado momento, né, para ser mais específico, no século XIX. Então, estudar a história, e aqui um dos principais referenciais que ele utiliza é o Peter Helson, e aí estudar história e religião, né, demonstra e nos aponta que o modelo de conflito ele foi construído em um determinado momento histórico, a partir de interesses relacionados àquele momento da história, né, entre a religião e a ciência. Né? O Peter Helson, segundo a concepção dele, ele vai trazer a ideia, né, de que esse conflito foi construído a partir de uma relação que estava em conflito no século XIX, mas não era entre a ciência e a religião, mas sim entre diferentes culturas, né, estabelecidas na Inglaterra aí no século XIX. Né? Então, aquele momento histórico, né, um determinado grupo precisava, ou desejava e ansiava, né, tirar um grupo de um determinado lugar para se estabelecer no lugar dele. Né? Então, é esse grupo que vai movimentar esse modelo de conflito. Né? E ele vai ilustrar com um exemplo sobre a Associação Britânica de Avanço para a Ciência. Entre 1831 e 1865, ele aponta que tinha 41 clérigos pertencentes à Associação Britânica para o Avanço Científico. Ou seja, a partir de 1866 até 1900, esse número cai de 41 para 43. A associação, né, ou seja, ela está trabalhando, ela está, né, em atividade, mas você tem um grupo, né, que
avança sobre aquela entidade e toma o lugar daqueles cientistas que eram clérigos, né? Então, ele aponta como, na verdade, está relacionada a questões histórico-sociais do século XIX na Inglaterra, para que esse modelo ele tomasse, né, as proporções que ele foi tomar no final do século XIX. A primeira característica, né, que ele aponta sobre a importância de estudar a história. Então a gente percebe que o modelo do conflito foi construído em determinado momento da história. A falácia essencialista. E o que é essa falácia essencialista? Argumenta-se que, uma vez compreendida a natureza essencial das duas disciplinas, ou seja, a ciência e a religião, seu relacionamento mútuo pode ser inferido, logicamente, né? Aqui o que acontece? Esse modelo ele pode ser usado tanto para quem quer construir uma ideia de conflito entre ciência e religião, quanto para quem quer construir uma ideia de diálogo, né? Porque ele tenta extrair a essência, ou seja, aquilo que tem de essencial, de mais elementar na ciência e na religião, e um modelo vai dizer que, em essência, eles são conflituosos, e o outro modelo vai dizer que, em essência, eles estão em diálogo. E aí, qual o problema dessa concepção essencialista? É que, ao longo da história, o que é ciência e o que é religião, eles vão mudando. O seu significado, e mais uma vez ele com o aporte do Peter Helson, em Território da Religião, ele aponta como ao longo da história os termos ciência e religião, eles mudaram o seu sentido, mudaram o seu significado, né? Então não tem como a gente definir, né, a essência desses dois campos, ou dessas duas disciplinas, como ele denomina aqui, e a partir dela construir seja um modelo de conflito ou seja um modelo de diálogo. Porque o que é definido como a essência delas hoje, amanhã pode ter outra definição. Então, são termos que são fluidos. Sendo eles fluidos, não tem segurança em estabelecer esses termos, né? Estabelecer a sua essência e, a partir dessa essência, construir um modelo de conflito ou um modelo de diálogo, né? E como se percebe isso? Estudando a história. O outro, disciplinando mitos, que de certa forma está envolvido, né, em Inventando a Guerra, né, que são estereótipos sobre ciência e religião que continuam prevalecendo e frequentemente se baseando em mal-entendidos ou interpretações errôneas da história, né? Então, estudar a história é um esforço da gente dissipar, compreendendo a história, para poder dissipar esses mitos, né? E aí, sobre mitos, eu não vou nem entrar em exemplos aqui, né, porque a gente já tem no nosso canal do YouTube uma série, né, sobre os mitos, e ali baseado também em um livro dessa coletânea, né, em que trata sobre os mitos, né? Então lá você pode ver alguns mitos que são tratados nesse livro, né? Foram mais de 20, mas a gente fez 6 mitos, né, pegando Galileu, Copérnico, Terra plana. Então a gente já tratou alguns mitos, né? Então esses mitos, né, a gente vai dissipando eles a partir da compreensão da história. E ele cita o exemplo sobre um debate no século XIX entre o bispo anglicano, né, Samuel Wilberforce e Thomas Huxley, né, em 1860. Teve um debate, né, acerca da origem das espécies de Darwin, né? O Wilberforce era bispo anglicano, né, e o Huxley, seguidor de Darwin, né, um discípulo de Darwin, né? E construiu-se, esse debate foi em 1860, construiu-se no final do século XIX, ou seja, lá para 1890, posteriormente, né, que nesse debate, né, Samuel Wilberforce, o bispo anglicano, ele ficou irritadíssimo com a fala do Huxley, e aí, né, o bispo viu a mesa, estava irritado, né, então há uma humilhação ali,
há um vexame, né, nesse mito que se constrói, né, que o bispo, né, ou seja, o representante da religião, teria passado naquele debate em 1860, né? E quando vai se analisar a história para compreender o que aconteceu naquele debate, não teve nada disso, né? O que foi reportado por diversas fontes da época é que foi um debate que ocorreu naturalmente, em termos científicos, apesar de Samuel Wilberforce ser um bispo anglicano, ele não foi na condição de bispo para tratar acerca de implicações religiosas sobre a teoria de Darwin. Ele foi tratar questões científicas e o debate ocorreu por meio de questões científicas. Ele não tratou de implicações religiosas, né, naquele debate. E eu vou extrair uma citação direta do Alistair McGrath, que ele faz, né, acerca desse debate, que ele extrai uma própria fala do Darwin acerca, né, do posicionamento do bispo Samuel Wilberforce. Né. Então, Alistair McGrath, né, nesse livro, ele, na página 53, ele afirma o seguinte: o próprio Darwin observou, depois de ler a resenha de Wilberforce sobre seu trabalho, que a resenha era, agora abre aspas para Darwin, incomumente inteligente. Ela destaca com habilidade todas as partes mais conjecturais e apresenta bem todas as dificuldades. Ela me questiona de maneira esplêndida. Essas foram, fecha aspas para Darwin, fecha aspas para McGrath. Essas foram as palavras de Darwin, né, sobre o debate. Não teve nada de ser humilhante, de ser ridicularizado, e aí a ciência vencer a religião. Então, foi um mito construído. Né? E nesses aspectos sobre a importância de estudar a história, né, ele fala sobre a interpretação bíblica, né, apontando que não se deve supor que o avanço da ciência desafie constantemente a interpretação bíblica tradicional. Esse é um pressuposto que às vezes a gente traz, né, de que à medida que a ciência ela avança, né, nas suas proposições, ela vai trazendo mais desafios, né, acerca da interpretação da Bíblia. E aí ele traz um caso curioso, né, acerca do universo, que desde a concepção aristotélica, né, até 1940, a ideia era de que o universo era eterno. Né? Só que a gente tem na Bíblia o universo criado, as coisas têm um Criador. Né? Inclusive, tem uma questão que envolve o Einstein, e aí a gente tem um vídeo no nosso canal também, em que o Edivonaldo ele trata dos 100 anos da teoria da relatividade do Einstein, né? E ele trata, dentro dos temas, ele trata desse assunto, né? Que o Einstein ele teve dificuldade de reconhecer que o universo ele tinha sido criado, né? E aí tem porque foi uma proposição de um padre, né? Então, assistam lá no nosso canal os 100 anos da teoria da relatividade, né? Então, a partir de 1940, né, não se deixou mais dúvida que o universo foi criado. Mas a concepção desde a antiguidade era que o universo era eterno. Né? Então veja que foi uma concepção científica que não se distanciou da Bíblia, mas se aproximou. Né? Porque muitos cientistas, inclusive Einstein, teve que reconhecer que o universo foi criado. Né? Então, houve um momento em que o universo é criado. Né? E aí cito um exemplo de que, como o avanço científico, não necessariamente ele está sendo um catalisador, né? Nessa relação dicotômica, conflituosa, ou trazer dificuldades acerca da interpretação bíblica.
E tendo por aporte o Peter Helsel também, né, ele aponta como que a reforma protestante, o protestantismo, né, foi importante para que essa nova concepção científica, né, fosse compreendida, ou não necessariamente compreendida, mas aplicada, talvez seja a palavra mais adequada. Aqui no nosso canal a gente tem também um vídeo em que a gente trata sobre a reforma protestante e a ciência moderna, né? Porque ideias, né, que eram consideradas novas teologicamente, elas eram muito associadas à reforma, né? Para a Igreja Católica, a Igreja Protestante, protestantismo, as igrejas reformadas, para a Igreja Católica era definida como uma inovação. Então, elementos, por exemplo, científicos, né, que fossem definidos como inovação, poderia trazer uma dificuldade para aceitar da parte da Igreja Católica, né, essas novas ideias científicas, né? E aí vai entrar o caso, né, da questão do Galileu, que a gente tem um vídeo no canal também, né? Tem a questão do Copérnico também, a gente vai falar rapidamente aqui, que a gente já está caminhando para o final, né? Já está 5 minutos aqui para encerrar. Né? Então, os reformados, né, e o Wallace McGrath, ele traz uma ênfase à atuação de Calvino, né? Tem uma biografia também do Calvino, de Wallace McGrath, que ele trata dessa temática, né, da importância do Calvino para o novo modelo científico, né? E aí, com um aporte, mais uma vez, em Peter Helsel, no livro do Peter Helsel, A Bíblia, o Protestantismo e a Ascensão da Ciência Moderna, em que Peter Helsel demonstra como a reforma protestante ela, teve um papel preponderante nas ciências naturais. Perdão, eu falei da ciência moderna, mas o título do livro e a Ascensão das Ciências Naturais. Né? Como o protestantismo ele teve uma preponderância, né? Esse aí infelizmente é em inglês, mas tem outro em português, que é o do Reis Roicas, né? Que tem uma pegada muito similar ao do Peter Helsel. Na verdade, o Reis Roicas é anterior, então o Peter Helsel tem uma pegada muito similar a essa concepção, né, da preponderância, né, da concepção reformada da teologia para o avanço das ciências naturais, né? Então, são esses 4 elementos que ele define, né, de por que é importante estudar a história. E agora a gente vai passar rapidamente, né, em alguns pontos, e mal vamos chegar nos marcos, né? Mas ele aponta a importância também de a gente olhar para a Idade Medieval, né? Que muitas vezes é visto, né, como um rompimento. Havia um mundo medieval e um mundo moderno, um rompimento nunca visto ao longo da história, né? Então, ele vai dizer, olha, tem elementos, né, no período medieval que são importantes para a gente compreender o avanço do científico, né? Ele trata 3 pontos, né, que são as traduções de Aristóteles na Idade Média, né, para o latim, que essas obras vieram da tradição greco-romana, a fundação das universidades, né, que vão, né, ser um motor propulsor para o desenvolvimento das ciências naturais, e aqueles que estão nas universidades, os teólogos / filósofos naturais, né, que foram indivíduos, né, que estavam convencidos de que o estudo do mundo natural era teologicamente legítimo. Isso é importante, né, porque a partir do momento que eles dão legitimidade teológica ao estudo científico, né, ou ao estudo da natureza, né, eles dão suporte, né, vamos dizer assim, apesar da dificuldade do termo, ideologicamente, para que né, essas universidades, essas pesquisas, esses estudos fossem ampliados. E ele trata de 4 marcos na história, que são os debates astronômicos do século XVI e início do XVII,
A ascensão da cosmovisão newtoniana entre o século XVI, entre o século XVII e XVIII, a controvérsia darwiniana do século XIX e o desenvolvimento cosmológico do século XX, que se relaciona às origens do universo. Rapidamente a gente vai falar aqui sobre o primeiro ponto, que são os debates astronômicos do século XVI e XVII, que envolve aí essas 4 figuras, né, Copérnico, e por falar em Copérnico, a gente já tem também um vídeo no nosso canal, né, apresentado lá pela Maíris, né, uma belíssima apresentação que ela descreve, né, como o mito, né, de Copérnico, né, acerca do heliocentrismo e do geocentrismo foi construído. Né. Então, né, esses debates do século XVI e XVII envolvem essa figura, né, de Copérnico, né, essa figura aqui, né, com seu bigode exuberante, né, que era o Tycho Brahe, Kepler e, por fim, aqui, o Galileu. Né? Então, a gente está, né, fluindo aqui, né, cronologicamente, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler e Galileu. Tá? E a gente vai falar rapidamente deles, né? Mas também, para falar deles, a gente tem que falar um pouco de Cláudio Ptolomeu, que foi o modelo que predominou, né, ao longo aí da Idade Média. E aqui eu quero apontar interessante, né? Cláudio Ptolomeu, ele está ali entre o final do século I e século II, né? Então praticamente ele viveu no século II, né? E é quando suas pesquisas são desenvolvidas. E tanto essa gravura dele quanto essa belíssima ilustração, diga-se de passagem, né? Elas são do século XVI, né? Foi essa ilustração foi feita por Bartolomeu Velho no século XVI, que era um cartógrafo português, né? Aqui a gente poderia, por exemplo, analisar, né, e pensar, refletir por que é produzido no século XVI essa ilustração, né? E por que uma gravura do Ptolomeu lá do século II, né, desenhada aqui no século XVI, né? Então há questões de fundo que envolvem isso, né? A gente olhar um pouco, a gente vai perceber aqui, né? Você tem uma cruz com Cristo crucificado, né? Então esse modelo, né, que tinha a Terra, e aí envolve questões filosóficas também, da questão dos corpos celestes, né? Aqueles que estão no centro, né? São os piores corpos celestes, né? Então estar no centro não é nada bom, né? E eu recomendo, assistam o vídeo sobre o método de Copérnico, apresentado pela Maísa, e ela vai explicar muito bem isso, né? Eu não vou nem me deter nessa questão aqui, mas só para a gente ilustrar, né, foi, né, o que teve o predomínio, né, aí ao longo da Idade Média, e trouxe uma certa relação, né, ou uma adaptação acerca de umas passagens, né, da concepção bíblica, né. Então ele ilustra, né, como é importante a gente ver o papel de Nicolau Copérnico, Tycho Brahe e Johannes Kepler, né, no século XVI e XVII. Né? Esses 3 indivíduos eles foram, né, importantes para consolidar. Tá? E aqui eu vou só trazer as ilustrações, a gente não vai entrar, né, em detalhes disso. Né? Novamente, assistam lá o vídeo de Copérnico, né? Vocês vão aprender muitas coisas interessantes, vão assistir vídeo lá, né, da série Cosmos, então, e vão ver os equívocos, né, da série Cosmos, tá? Do Carl Sagan, tá? Assistam lá. Essa belíssima ilustração, novamente, né, do Andreas Cellarius, em 1160, num atlas, né, que ele denominou de harmonia macrocósmica, a partir do modelo, né, copernicano, né, em que você tem o Sol, e aí você tem os outros corpos girando, e aí em forma circular em torno do Sol, né, deslocando, e aí tem um problema filosófico de como que o Sol ele é um celeste mais próximo da perfeição, vai estar no centro e tal. Né? E lembrando que aqui são aparelhos muito rudimentares,
né, que estão sendo utilizados. Em seguida tem o Tycho Brahe, né? Aí com seu bigode exuberante, ele vai tentar conciliar o modelo ptolomaico com o modelo copernicano, né? Então ele coloca os outros corpos para girar enquanto a Terra está fixa e o Sol se move aqui em volta da Terra, né? E os outros corpos celestes se movem, né? Então a Terra está fixa, o Sol também está. Perdão, o Sol não está fixo. A Terra está fixa e o Sol gira em torno da Terra e os outros corpos celestes vão girar em torno da Terra, e assim como o Copérnico, né, de forma circular. Essa belíssima ilustração também está, né, nesse atlas que você consegue facilmente encontrar na internet, né, de 1960, do Andreas Cellarius, né, Harmonia Macroscópica. E o Kepler, né, uma das alterações, né, que ele vai fazer no modelo copernicano, não é exatamente o heliocentrismo, né, mas aí permanece o heliocentrismo, é que né, esses corpos celestes não estão girando em círculos, né, mas em elipses, né? E aí tem uma, né, alteração do modelo, entre outras, né, copernicano. E um trabalho importantíssimo, né, do camarada do bigode exuberante aqui, o Tycho Brahe, é que ele ficou 20 anos apenas coletando dados astronômicos, né? Ele recebeu um financiamento altíssimo aí do rei da Dinamarca, né, e foi para uma ilha e construiu um centro de pesquisas, né, e ele ficou 20 anos coletando dados, né? E aí a vida de todo ser humano é limitada, né? Quem fez a grande análise desses dados foi o Kepler, né? E daí a importância, né, de falar também do Tycho Brahe, né? Porque ele fez uma grande coleta de dados ao longo de 20 anos, né? E claro, não tirando a genialidade de Kepler, né, que é considerado um gênio da ciência, né? Mas sem esse trabalho do Tycho Brahe, Kepler iria demorar muitos mais anos, porque ele precisava de uma coleta de dados muito grande, né? Então aí o modelo que era circular se torna elíptico, né? E eu não consegui uma ilustração, né, tão bela daquelas, né, pintada à mão, mas eu consegui essa aí na internet também, tá? E o caso de Galileu Galilei, já temos o nosso vídeo também no canal, né, não vamos entrar aqui, né? Mas a questão, né, do Galileu Galilei foi uma implicação religiosa das descobertas científicas de Galilei a partir, e agora aqui a gente já tem um instrumento, né, uma espécie aí de um prototelescópio, né, que vai permitir ele ver aquelas proposições, né, que estavam sendo desenvolvidas, né, pelo Tycho Brahe, pelo Copérnico, né, e então passam a ser observados, né, e aí vai entrar em implicações teológicas, e o problema não necessariamente era científico, né? Você tinha questões científicas discutidas cientificamente na igreja, mas que tiveram implicações teológicas, e aí entra um contexto, né, Inquisição, Reforma Protestante, inovação, a tendência a associar protestantismo com inovação, né, levou aí, né, à condução do caso do Galileu. E dentro das interpretações bíblicas, ou dentro dos modelos de interpretação bíblica, o Alisson McGrath aponta a importância da abordagem baseada na acomodação. Essa tem sido, de longe, a abordagem mais importante em relação à interação da interpretação bíblica com as ciências naturais. Ela quer dizer o quê? Que a revelação de Deus ocorre de maneiras cultural e antropologicamente condicionadas, com o resultado de que precisa ser adequadamente interpretada. Essa abordagem tem uma longa tradição do judaísmo, posteriormente na teologia cristã, e foi influente na patrística. Contudo, seu desenvolvimento maduro no século XVI aqui com um forte aporte
perdão, faltou aqui. Conforto e aporte em Peter Helson, né? Esse capítulo, né, tem muito do Peter Helson nele. Conclusão, né? Na maior parte do tempo, aqui de novo, segundo Peter Helson, a religião facilitou a investigação histórica. Perdão, aqui pode ser a investigação científica, né? Vamos conferir aqui, para ainda, página 44. Aqui não é investigação histórica, é investigação científica, né? Estava escrevendo tanta história que aí acabei digitando aí investigação histórica, né? Então a religião, ela não dificultou, mas sim facilitou a investigação científica. E a relação entre ciência e religião foi complexa, foi e é complexa, né? Ela não é simplesmente, né, como muitas vezes são descritas como exemplo do modelo de conflito, tá? E a gente finalizando, né, com esse versículo bíblico, com esse fundo, né, com nossa galáxia, uma imagem divulgada pela NASA em 2019. Claro, e a mensagem não, né? A mensagem é bíblica. Ela não compartilhou, a NASA não compartilhou com a mensagem bíblica, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está aí a referência bibliográfica, eu não vou me ater a elas, mas só queria citar aqui que esse livro, né, tem esse que a gente está utilizando, ele é uma terceira edição em inglês e em português já tinha uma edição, né, que foi publicada pela Loyola em 2005. Está aqui o livro do Peter Helson e a sugestão a mais aí do Regi Roicas também tá aí disponível para gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpe ter passado um pouquinho de tempo.